Oi, gente, continuando, né? Agora eu vou falar da questão de determinação de biomassa, produção primária e produtividade primária. Primeiramente, a gente precisa conceituar e entender bem esses três conceitos. Biomassa é o peso total de indivíduos ou da comunidade por unidade de área ou volume, né? Produção primária é o aumento da biomassa em um intervalo de tempo menos as perdas. Essas perdas podem ser por morte, né, do fitoplâncton, pela taxa de herbivoria, por alta radiação solar e por vários outros motivos, né, essas perdas. Então, produção primária é o aumento da biomassa em intervalo de tempo menos as perdas. E produtividade primária é a taxa, ou seja, o período de tempo em que a produção primária é aumentada, né? Lembrando que produtividade primária é mais usada do que produção primária. Parece que está meio parecido os conceitos, eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que eu tenho uma produção primária inicial de 100 comunidades por metro cúbico. Por exemplo, depois de 30 dias, eu medi 130 comunidades por metro cúbico, né? Por hora, né? Foi, então, minha produção primária saiu de 100 e foi para 130. Entretanto, minha produtividade primária foi de uma comunidade por metro cúbico ao dia, ou seja, numa taxa de 30 dias. Então, a produtividade primária é a taxa em que a produção primária foi acrescida, né? Ou decrescida, se os processos de perdas forem sobressair em relação aos processos de aumento de biomassa, né? Para a produtividade primária, fatores abióticos e bióticos podem interferir nessa produtividade. Nos fatores abióticos temos a radiação solar, temperatura e nutrientes. Fatores bióticos, taxa de reprodução e herbivoria, né? A radiação solar influencia a produtividade, agindo diretamente na taxa de fotossíntese e na profundidade da zona eufótica. Claro, né? Porque se a radiação solar for muito elevada, né, a taxa de fotossíntese vai decair, né, para evitar a fotoxidação do aparato fotossintético, né, e através da inativação de todo esse aparato, né, evitando a fotooxidação. E também uma elevada radiação solar também vai afetar na profundidade da zona eufótica, né? Quanto maior essa radiação solar, maior será a zona eufótica, né? Lembrando que para a determinação da zona eufótica, outros fatores vão interferir nessa profundidade da zona eufótica, como a turbulência da água, né? Ou seja, a hidrodinâmica das águas, né? A concentração de nutrientes e assim vai. Em referente à radiação solar, né? A radiação solar, a distribuição vertical da radiação e a produtividade fitoplânctônica formam três regiões bem identificadas, né? Uma região de excesso de radiação ou inibição fotossintética, uma região de saturação da radiação e outra região chamada de limitação por escassez de radiação. Esse gráfico aqui exemplifica todas as três regiões citadas. Na região que fica rente à superfície, na interface água e ar, né, nessa indicada por cinza mais claro, é a região de excesso de radiação ou inibição fotossintética. Essa região pode compreender de 40% da radiação a mais de 100% de radiação. Essa região, os organismos os organismos fitoplânctônicos, eles podem sofrer fotooxidação, né? O que pode levar a uma fotorrespiração, né, dos organismos.
devido à grande radiação solar, faz com que a enzima rubisco ela seja, em vez de ser carboxilizada, né, com o sítio ativo, em vez de ser competido com CO2, ele vai ser competido com oxigênio, né, quando o fitoplâncton está nessa região de excesso de radiação, né? Então, a fotooxidação aqui pode acontecer, né? A fotooxidação, levando a uma e também uma fotorrespiração, né? Que vai ser que a enzima rubisco, ela vai competir com o ciclo de Calvin, né? Ela vai competir e vai competir com o sítio o oxigênio vai competir com o sítio ativo de ligação da rubisco com o CO2, né? Havendo assim maior gasto de energia e, consequentemente, menor carbono fixado, porque no ciclo de Calvin, processos normais de radiação solar, né, há 6 carbonos fixados a partir da assimilação do CO2. Já na fotorrespiração, 3 carbonos são fixados, né? E além disso, gasta muita energia com a menor quantidade de carbono fixado, né? Então, a enzima rubisco, na fotorrespiração, nessa região de excesso de radiação, né? Vai atuar sobre o oxigênio em vez do CO2, né? E é comum nessa região, né, acontecer também a fotooxidação de todo o aparato fotossintético. A segunda região representada aqui, em cinza mais escuro, um pouco, mediano, digamos assim, é uma região chamada de saturação da radiação, que compreende uma radiação de 15% a cerca de 30 a 35%. Né? É aqui onde está o ótimo, né, o ambiente ótimo de produtividade primária do fitoplâncton, né? Um pouquinho mais profundo, né, e que não sofre tantos danos sobre a radiação solar, né, sobre forte radiação solar, do que na região de excesso de radiação ou inibição fotossintética, que fica aqui rente à superfície da água, né? E a terceira região, né, de produtividade primária, que é a limitação por escassez de radiação, que apresenta baixa radiação, né, baixa radiação chegando até 15% apenas, né, e fazendo com que a produtividade seja afetada à medida que eu desço em profundidade no ecossistema aquático, né? Então, a radiação solar, ela provoca essas 3 regiões bem delimitadas, sendo que a região de saturação da radiação é o ótimo para a produtividade primária do fitoplâncton. A temperatura atua diretamente na fisiologia do fitoplâncton. Como eu comentei anteriormente, né, a temperatura ela pode aumentar o grau de entropia, o grau de desordem, né, do ecossistema, fazendo com que as reações enzimáticas tenham sua cinética aumentada, né, com o aumento da temperatura, né? E também a temperatura pode atuar indiretamente, alterando a distribuição de nutrientes, quando ocorre, por exemplo, a estratificação térmica, né? Com a estratificação térmica, os nutrientes eles não são circulados e não há uma reposição dos nutrientes, fazendo com que essa reposição dos nutrientes entre as regiões, né, entre as regiões de produtividade primária, sejam só repostas quando essa estratificação é desfeita, né? Na questão de concentração de nutrientes, os nutrientes limitantes para a comunidade fitoplânctônica e mais importantes são fosfato, e podemos destacar porque o fosfato é uma fonte de fósforo importante para a moeda energética ATP, para a síntese da moeda energética ATP para o fitoplâncton, por exemplo. O nitrato e amônio são fontes de nitrogênio, bastante importante para a síntese de aminoácidos, por exemplo, pelo fitoplâncton. E o silicato, né? A sílica reativa, né? Que é bastante importante para a composição das diatomáceas.
Então, esses 4 componentes, fosfato, nitrato, amônio e silicato, são limitantes e os mais importantes na comunidade do fitoplâncton. Quais são os métodos de estudos quanto à avaliação da biomassa do fitoplâncton, né? Temos vários métodos de estudo, né? Primeiro, a contagem de organismos, que pode ocorrer através da filtração ou sedimentação em câmaras, né? A filtração, eu coloquei esse símbolo aqui porque ela não é mais usada, mas o processo consiste resumidamente da seguinte forma: pega-se um volume de água conhecido, onde, né, coletado de algum ecossistema aquático, né, e faz a filtragem em filtros, né, de fibra de vidro ou filtros medindo, né, uma certa dimensão, né, já que o fitoplâncton ele pode ser também classificado de acordo com o seu tamanho, né, e por filtração, né, a vácuo, né, uma filtração é feita fazendo com que essa filtração a vácuo seja com a pressão de metade da pressão atmosférica ou 1/3 da pressão atmosférica, para evitar a ruptura das estruturas do fitoplâncton. Entretanto, essa filtração ela não é mais feita por causa de uma proibição de um componente, o creosoto, né, que é um componente bastante complexo em sua constituição, composto por compostos aromáticos bicíclicos e policíclicos, que é bastante nocivo ao meio ambiente e também altamente cancerígeno em qualquer nível de concentração. Então, devido ao grau de perigo, ao não apresentar uma biossegurança efetiva, esse componente creosoto, a filtração ela não está sendo mais usada, né, devido à proibição desse componente. Então, no lugar da filtração, mais usados são as sedimentações em câmeras. A câmara de Neubauer, câmara de Utemol e a câmara de Sedgwick-Rafter, né, são as mais usadas, né. Aqui está a foto, né. Na ordem, câmara de Neubauer é a mais efetiva em questão de preço, né? Ela é barata, a aquisição, custando cerca de R$100. A câmara de Utemol, né, que são essas daqui, né, elas têm de várias capacidades, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, eu acho que chegando até 100 ml, se eu não me engano, né? Aí aqui onde é depositado, né, um volume conhecido, dependendo da capacidade da câmara do Temor, né? Essa câmera pode chegar a um preço de quase R$800, então um pouquinho mais oneroso, né, em questão financeira do que a câmera de Neubauer, que custa mais ou menos R$100, e a câmera de Sedgwick-Rafter, né, ela custa quase R$2.000, né, um pouquinho mais cara. Então, todas têm o mesmo objetivo, né, de contagem do fitoplâncton. Entretanto, é mais aconselhado fazer essa contagem no microscópio óptico invertido, que difere do nosso microscópio óptico de luz, o tradicional que a gente conhece. Como o nome já diz, ele é invertido. O canhão, né, a torre onde ficam as oculares, fica abaixo da platina, né, e o condensador e a luz acima da platina. A platina, para quem não lembra, é onde você repousa a lâmina, né, para observação microscópica, né, onde fica a presilha para prender a lâmina, né, que foi inserida. Então, o microscópio invertido ele é o mais efetivo para análise fitoplactônica, né, apresentando esse nome por apresentar a torre com as oculares na parte inferior, a platina, e a fonte de luz e o condensador na parte superior da platina, né, que no microscópio óptico convencional é o inverso disso, né. Voltando aqui ao slide, outros métodos de estudo, avaliação da biomassa, né, para avaliação da biomassa,
temos o peso seco e a concentração de matéria orgânica, né? Para o peso seco, a amostra é filtrada em filtros de fibras de vidro que são previamente cineradas e ao esfriar elas são pesadas. Anota-se o peso a priori dessa fibra de vidro, né, sem nada a priori, depois de cinerado e depois de esfriado, claro, e realiza-se a filtragem nessa fibra de vidro e o material é seco em estufa numa temperatura de 105 graus Celsius para evaporar toda a água e a biomassa é definida pela diferença de peso, né? de peso, pós-filtragem e pós-evaporação do material quando é seco a 105 graus Celsius. Para a quantificação da matéria orgânica, né? Porque o problema do peso seco é que ela também conta, né? Detritos inorgânicos e orgânicos também. Então, para a quantificação da matéria orgânica, esse mesmo material ele pode ser levado à mufla e calcinado a 550 graus Celsius. Após esfriar, né, determina-se o seu peso novamente. Outro método de estudo da avaliação da biomassa é através de pigmentos de clorofila, usando uma espectrofotometria de UV visível, o famoso espectrofotômetro. Faz-se filtração de um volume conhecido da amostra e realiza-se a extração através de solventes, acetona, éter e metanol, né? Depois dessa extração, as amostras são lidas em espectrofotômetro, né? Espectrofotômetro, em valores específicos de absorvância, dependendo do pigmento. Clorofila A é um valor de comprimento de onda, né? O clorofila B é outro valor de comprimento de onda, e demais clorofilas apresentam outros valores de comprimento de onda. Seus valores de absorvância em cada solução extratora e em cada tipo de clorofila que eu quero analisar são anotados e colocados em fórmulas matemáticas que diferem de autor para autor, né? Então, as leituras das clorofilas na mesma amostra usando comprimentos de ondas específicos, como dito aqui. Outro método de estudo é a contagem da moeda energética ATP, né? Que tem a vantagem de apenas contar somente organismos vivos, evitando assim a superestimação e evitando a leitura dos detritos, né? Só que esse método é um pouquinho oneroso, né? Não é tão usado. Através do biovolume, em que são contados o número concentracional de organismos por litro, levando em consideração o tamanho dos organismos, né? São usados normalmente, né, recipientes que se aproximam de formas geométricas para se assim obter também os dados de volumes através das fórmulas matemáticas. Por exemplo, se é usado um recipiente cilíndrico, então vamos para a fórmula matemática do volume do cilindro. Se é usado recipientes esféricos, a fórmula matemática do volume da esfera, né? Para determinação do biovolume. E composição química, né? Que é o estudo da concentração, né, de volumes conhecidos de amostras por meio de centrifugação e filtração. Os métodos de estudos de avaliação de biomassas mais estudados, mais operados, digamos assim, é a contagem em organismos em câmaras de sedimentação, peso seco e de extração de pigmentos da clorofila. São os mais utilizados, principalmente, né? Agora vamos para a questão dos métodos de estudo da avaliação da produtividade primária. Até agora o que eu tinha comentado anteriormente eram os métodos de estudo da biomassa, né? Que é a quantidade, né? O peso, biomassa é o peso da quantidade, o peso da comunidade fitoplânctônica em uma determinada área, né? Ou em um determinado volume.
Isso é biomassa. Agora aqui a gente vai estudar um pouquinho os métodos de estudo para avaliação da produtividade primária. Primeiramente, eu quero destacar que fazer a leitura da produtividade primária bruta, ela é muito difícil, né? Normalmente se faz a leitura da produtividade primária líquida, né? Não sei se vocês lembram daquela fórmula que vocês aprenderam em ecologia, que diz que produtividade primária líquida é igual a produtividade primária bruta menos respiração. Que a respiração é a estabilização da matéria orgânica, né, feita pela respiração dos organismos, ou são as perdas, né? São as perdas por herbivoria, por morte, né? E assim vai. Então, essa fórmula retorna aqui na avaliação da produtividade primária. Lembrando que na hora de fazer a análise da produtividade primária, a gente faz da produtividade primária líquida, por existir, infelizmente, limitações para fazer a avaliação da produtividade primária bruta, né? Como destacado aqui, somente avaliar a biomassa não é suficiente, pois o curto ciclo de vida do fitoplâncton e a herbivoria, a sedimentação e os erros associados às avaliações anteriores mascaram a produtividade real, né? Aí a produtividade primária é avaliada pela quantificação de compostos ligados à fotossíntese, né? Que a fotossíntese, como diz aqui como identificado aqui nessa equação química, a partir do CO2 mais água, sob efeito da luz, forma um glicídio mais oxigênio. Normalmente a gente está acostumado a ver aqui C6H12O6, né? Mas não, a gente, na verdade, forma um glicídio e do glicídio vai formar, né, a glicose, né, essa molécula orgânica de glicose, né, que por sua vez, ela vai dar constituição a outros elementos fundamentais para o fitoplâncton, formação de lipídios, formação de ácidos nucleicos, formação de proteínas e assim vai. Então, a avaliação da produtividade primária ela é ligada aos compostos produzidos pela fotossíntese, que é o oxigênio produzido e o carbono assimilado a partir do CO2. Um dos métodos utilizados para avaliação da produtividade primária é o método de Gram, o método dos frascos claros e escuros, né? E o carbono radioativo. Entretanto, eu destaquei aqui em vermelho o carbono radioativo, que esse método ele é muito caro e também tende ao desuso, né? Cada vez mais ao desuso. Isso porque usa cintiladores líquidos e cintiladores líquidos é muito caro, né? Além disso, o método carbono radioativo, por ser carbono radioativo, polui o meio ambiente e tem tempo de meia-vida de 5.700 anos. Além disso, a questão da magnificação trófica, né, uma vez que é no ecossistema aquático, é bioacumulado, né, na cadeia alimentar, acontecendo assim a magnificação trófica, né, fazendo com que os últimos produtores da cadeia alimentar tenham um acúmulo maior do que os primeiros produtores, né, já que a magnificação trófica é passada em níveis de hierarquia da cadeia alimentar, né, sendo bioacumulados. Então, o método carbono radioativo ele não é muito usado, está caindo ao desuso por causa principalmente do preço e da questão ambiental inserida nesse método de estudo. Agora eu vou explanar um pouquinho o método de Gram, também chamado de método dos frascos claros e escuros, né? O método de Gram ele funciona da seguinte maneira: são usados frascos, né, claros, transparentes e frascos escuros, em que são afundados, né, esses frascos com auxílio de alguma corda tal, em profundidades conhecidas, né, sempre em dupla, os frascos são emergidos, um frasco claro e escuro,
E dentro dessa dupla, o importante é fazer minimamente triplicatas para que o erro, o desvio padrão, seja o menor possível. Então, a incubação, né, do método de Gram, ela é em dupla, um frasco claro e um frasco escuro, e minimamente em triplicata para que reduza o desvio padrão. A incubação pode ser de 2 a 24 horas de amostras de água, a profundidades conhecidas em frascos claros e frascos escuros, né, como eu disse. Os frascos claros, eles vão quantificar a produtividade primária, né, realizada pelo processo fotossintético, e também vai ocorrer a respiração, né, a respiração nos frascos claros. Enquanto que no frasco escuro só ocorrerá a respiração, porque não haverá incidência de luz, né, o frasco ser escuro, então ocorrerá só os processos de respiração, de acordo com aquela equação conhecida. Produtividade primária líquida é igual a produtividade primária bruta menos respiração. É usado também outros frascos para determinação inicial da concentração inicial do oxigênio, né, chamado de FI, né? E esses frascos, depois de coletados e passado o tempo de incubação, são levados ao laboratório para determinação do oxigênio dissolvido pelo método do Winkler. O método do Winkler é baseado na titulação, né, usando vários tipos de reagentes, né, azida iodada, a base de azido iodado, ácido sulfúrico, né. É importante também que durante o estudo do método de Gram, durante a experimentação em campo e durante a análise também, é importante não ficar agitando muito os frascos, já que eu estou medindo a produtividade primária em relação ao teor de oxigênio, né? Porque o agito cria bolhas, o que mascara, né, a realidade do ambiente, né, já que há uma criação de bolhas induzindo a formação de oxigênio, assim como também é importante esses frascos, antes até o momento de chegar em campo, não ficar abrindo eles sem necessidade, porque as bactérias presentes no ar podem entrar dentro do frasco e contaminar durante a coleta, fazendo com que bactérias atmosféricas consumam o oxigênio, né? Ou até mesmo produza oxigênio também, né? Mascarando novamente o método de Gram, né? Então, importante estar sempre fechado, só abrir na hora de afundar os frascos para experimentação em campo, né? Aqui é a publicação dos autores, criadores desse método, como pode ser visto nessa figura. Aqui é o esquema original deles, né, apresentando o método de Gram, publicado em 1927. Né. Esse estudo aqui ele observou diatomáceas, né, a produtividade primária de diatomáceas, né. Aqui é a questão da metodologia de Winkler, né, para a leitura do oxigênio dissolvido, né, um método a mais que é feito concomitante ao método de Gram para a determinação, né, do oxigênio, e através da titulação são colocadas, né, em equações. E a partir das equações você se determina a produtividade primária bruta, que é a concentração do frasco claro, menos o frasco com a concentração de oxigênio inicial, mais o frasco com a concentração de oxigênio inicial, menos o frasco escuro, né? Menos FI mais FI corta, corta, que fica no final frasco claro menos frasco escuro. A outra equação é a produtividade primária líquida, que é igual ao frasco claro menos o frasco coletado com a concentração inicial de oxigênio. E a respiração é o frasco com a concentração inicial de oxigênio menos o frasco escuro, né? Aí você joga na fórmula de produtividade primária líquida, que é igual a produtividade primária bruta menos respiração, né? Esse método ele não é muito aconselhável em usar em lagos oligotróficos,
Isso porque a baixa quantidade de produtividade primária, baixa quantidade de concentração de oxigênio, que não pode ser que pode não ser detectável, né, pelo método de Winkler, né, ou até mesmo em métodos eletroquímicos, né, em que usa-se equipamentos eletroquímicos de concentração de oxigênio dissolvido. E não pode também muito aconselhável usar em ecossistemas hipereutróficos, porque a alta produtividade faz com que haja uma geração excessiva de bolhas, o que pode mascarar e colocar um aporte extra de oxigênio, né, durante essa análise. Aqui, essa referência é a publicação original dos inventores desse método de Gram, né? Investigação na produção de plâncton em Oslo, né? Então, para quem quiser ver aqui, aqui está a publicação descrevendo o método de Gram pelos próprios autores inventores do método.